Nós queremos começar esse curso, né? E esse curso ele vai ser baseado no livro de Gálatas. Por que o livro de Gálatas? Porque o livro de Gálatas como diz o pastor lá de Goiânia, né? Ele tem uma doença, e essa doença tem o quê? O livro de Gálatas tem 2.000 anos que foi escrito, vamos arredondar assim. Lá tinha uma doença, e essa doença se espalhou por todo o mundo, e ela existe hoje. Então, nesses dias aqui, o que a gente não pode fazer aqui num domingo à noite, porque para mim, culto de domingo à noite, irmão, é para falar do amor de Jesus. Não é culto de ensino, mas nesse curso aqui, nós vamos começar a fazer comparações do que a Bíblia fala e do que está sendo ensinado. E Gálatas tinha uma doença que chamamos de a doença dos Gálatas. E nós vamos descobrir que doença é essa. E essa doença está impregnada, infestada nos nossos dias. Então nós iremos estudar o livro de Gálatas, né, porque ele é de grande relevância para os nossos dias de hoje. Né, nós encontramos na carta de Gálatas o que eu falei, o que nós chamamos da doença dos Gálatas. Fala assim comigo, doença dos Gálatas. Então olha só, você gasta 25 minutos para ler o livro de Gálatas. Nós vamos passar aqui 3 meses para estudar, tá? Porque é uma vez por sábado. Se vocês quiserem vir 2 vezes por semana, a gente passa um mês e meio, né? Mas o que vai acontecer nas nossas vidas, sabe, a transformação, você vai ser capaz depois disso de perceber o que é a doença, o que é a religião. Você vai começar a ter um filtro maior, né, daquilo que a palavra de Deus fala. Então essa doença, ela tem contaminado os nossos dias atuais, né? As igrejas existentes hoje, né, têm sido contaminadas com essa doença. E a pergunta é, pastor, como nos livrar dessa doença? Como nos livrar dessa doença que tem contaminado o evangelho, né, nos nossos dias? Né? Primeiro nós precisamos entender como ela se manifesta. Né? Essa doença, ela se manifesta na forma como os crentes se relacionam com Deus. Então olha só, para você perceber essa doença, você tem que descobrir como os crentes se relacionam com Deus. E tem muita coisa aqui que hoje é só introdução, eu não vou entrar nem no capítulo 1 hoje. Então hoje é só introdução, tem muita coisa aqui, você que já está ouvindo as nossas mensagens já há bastante anos, você vai ver que esse primeiro dia, muitas coisas que você já sabe, mas a gente vai refazendo, porque presta atenção, você pode ouvir, olha o que eu vou te falar aqui, presta atenção, você pode ouvir 10 mensagens da graça, 10, na 11ª, se você ouvir uma mensagem de lei, de religião, a sua carne se inclina de novo para a religião. Porque a nossa carne tem a tendência de se inclinar para o merecimento, para a religião. Então, isso é um assunto que a gente precisa viver, respirar isso o tempo todo. Né? Então, essa doença, ela é percebida no relacionamento que as pessoas têm com Deus. Por quê? Eles creem que eles foram salvos pela graça. Os crentes creem que eles foram salvos pela graça. Mas eles vivem o seu dia a dia no relacionamento com Deus na base do merecimento. Irmãos, o que eu recebi, o que eu ouvi de testemunho de domingo passado até hoje, sobre a palavra da ceia, de condenação. Eu não ceiava por causa disso, eu não ceiava por causa daquilo, eu tinha medo disso. De ontem, de oração, pastor, eu não orava e hoje eu consegui orar. Né? É porque aqui na Koinonia nós temos muita dificuldade para dar testemunho, já reparei isso. Nós começamos a aceleração da bênção aqui, a aceleração. Hoje eu estava no velório e falei, pastor, eu nem te conto. Eu falei, conta, eu gosto de saber.
Eu falei assim, o senhor não começou a aceleração da bênção, aquelas mensagens? Eu falei, comecei. E eu fui orar a Deus e orei desse jeito assim, Deus, me ajuda a conquistar a minha casa. Aí quando ele orou assim, ele falou, não, senhor, não me ajuda não. Eu não quero ajuda para conquistar a minha casa não, eu quero receber uma casa. Eu falei, e aí? Você não sabe da maior, pastor. 2 dias depois, está aqui o indivíduo, aqui não está aqui agora não, o abençoado está aqui que eu falo é da igreja. 2 dias depois, meu pai me ligou e falou assim, meu filho, eu vendi tal coisa, pode escolher a casa que você quiser aí que eu estou te dando. E ele não deu testemunho aqui ainda, você acredita? Eu estou aqui me rasgando, acreditando que não está acontecendo nada. Eu falei com ele hoje, eu falei assim, eu não sei se eu te bato, se eu fico alegre com você. Irmão, a gente não precisa disso para reforçar o que a gente crê, não. Eu vou pregar isso vocês acreditando ou não. Mas é bom, irmão. Né? Então, esses testemunhos ajudam muito. Né? Então, o crente, ele acha que eles foram salvos pela graça, mas eles vivem o seu dia a dia, relacionamento com Deus, com base no merecimento. Né? Em alguns momentos eles sentem que Deus está zangado com eles, por eles terem quebrado os mandamentos. Em outros momentos eles sentem que Deus está feliz com eles, porque eles fizeram obras boas. Eles percebem que em algum momento Deus está zangado com eles, e porque Deus está zangado com eles, Deus pune com doença. Não, isso aqui, meu Deus, essa doença aqui foi por causa disso, daquilo. Pune com pragas, e quando Deus está feliz com ele, ele acha que Deus abençoa ele. Agora, aqui para nós, que Deus esquizofrênico. É um Deus esquizofrênico, que você tem que estar o tempo todo adulando ele, tentando fazer ele ficar feliz com você, porque se ele ficar triste com você, ele mete doença em você. E eu tenho certeza que você já pensou isso uma vez na sua vida. Deus vai pesar a mão. Fala que você não já falou que Deus pesa a mão. Irmão, Deus pesa a mão. Oi. Vai prestar conta. Irmão, Deus vai pesar a mão em você. Irmão, isso é um Deus esquizofrênico, sabe? Então, como resultado disso, a vida cristã é algo cansativo. A vida cristã é algo pesado, que a gente imagina que só um super crente, só uns super homens espirituais aí que conseguem, né, poder viver a vida cristã, porque se torna algo pesado, se torna algo cansativo. Quando Jesus disse aquela frase assim para eles assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A gente usa isso para evangelismo. Irmão, você que está cansado e oprimido, vem. Mas Jesus não estava falando nesse sentido não, Jesus estava falando para os doutores da lei. Jesus estava falando para aqueles caras que eram os guardiões dos oráculos de Deus, da lei. Eles estavam tão cansados que eles não aguentavam. Jesus falou assim, vinde a mim. Vocês vão aprender que eu sou manso e humilde de coração, que o meu fardo é leve. Então ser cristão na base do merecimento é um fardo, porque quando você faz coisas boas, Deus está bom com você, mas quando você faz coisa ruim, Deus vai te botar fogo do céu em você, entendeu? Então, com o resultado disso, a vida cristã é cansativa. Você não entendia ele? Vinde a mim todos os que estão cansados. Pois é, a gente usa ele como evangelismo. Não, Irmão, eu sou pastor, as pessoas ligam para mim desse jeito assim, pastor, eu queria falar com o senhor, eu sei que o senhor não tem tempo, que sua vida é muito difícil. Assim, me bota assim, debaixo do cocô do cavalo do bandido, irmão. Entendeu? É claro que se eu tiver tempo eu vou te atender, se não tiver eu não vou te atender, eu vou estar com outras prioridades, mas eu arranjo um tempo para te atender. Mas parece que a vida da gente é um inferno. E que vida de crente que é boa aí, nada, irmão. Você olha lá, não vê a hora dos humilhados ser exaltado. Então, a gente não aplica esse versículo, porque é uma vida cansativa. Por quê? Porque eles nunca se sentem qualificados para coisa alguma na igreja. Irmão, expulsa um demônio, não dá. Vou liderar? Não dá. Você vai ser líder de célula? Não dá. Vai tomar conta do ministério infantil? Não dá. Aí tem aqueles que fazem por causa do ego também. Não, eu quero para se apresentar. Mas a acusação está sempre ali, porque eles não conseguem cumprir os mandamentos, né? Eles dizem que Deus o ama, mas eles não sentem isso no dia a dia.
Isso é o que mais acontece entre os crentes. Não, Deus nos ama, Jesus te ama, Jesus me ama, mas ele não sente que ele é amado. Você sabia que tem crente que tem inveja? O cara que tem inveja do outro é porque ele sente que ele não é amado, ele acha que Deus ama o outro mais do que ele, né? Então isso nós chamamos da doença dos Gálatas, né? E pastor, como que nasceu essa doença? Então essa doença ela se manifesta, presta atenção para você anotar aí, essa doença ela se manifesta pelo tipo de relacionamento que a pessoa tem com Deus. Se ela trabalha com Deus na base do merecimento, Deus está feliz com ela, te abençoa, Deus está zangado, te pune, ela se manifesta dessa forma. Pastor, como é que nasceu essa doença? Foi a mistura de duas alianças, né? Eles tentaram criar um tipo de doutrina que combina um pouco de graça do Novo Testamento com um pouco de lei do Velho Testamento. E Paulo, por que o livro de Gálatas? Porque é onde apareceu isso. Paulo tratou isso de forma severa, irmão. Paulo tratou isso de forma perigosa. Então assim, nesses dias, eu queria te incentivar. Um é dever de casa, ler o livro de Gálatas. Quantas vezes você puder ler o livro de Gálatas. Outro é você poder ler o livro de Coríntios. Então nós vamos fazer uma comparação aqui do livro de Coríntios com o livro de Gálatas. São duas igrejas que Paulo abriu. Paulo abriu a igreja de Coríntios e Paulo abriu a igreja de Gálatas. Paulo era um apóstolo, que ele ia enviado, ia abrindo igrejas, formava um líder lá, deixava o líder trabalhando, ele viajava, abria outras igrejas, e ele abriu a igreja de Coríntios e a igreja de Gálatas. A igreja de Coríntios, irmão, deixa eu te falar da igreja de Coríntios rápido aqui. A igreja de Coríntios era uma bagunça num nível assustador. Rapidinho para você entender aqui, a igreja de Coríntios tinha divisão. Dentro da igreja tinha uns que diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, que eram dois pregadores. E tinha os super crentes de Coríntios que diziam assim: eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Jesus. Tinha três classes de pessoas dentro dessa igreja, né? Essa igreja, o pau quebrava, tinha rixas lá dentro, tinha inveja lá dentro, né? A Bíblia diz que alguns deles, se você for lendo a carta de Coríntios, você vai ver que alguns deles estavam indo para o templo pagão com prostituta. É só você ler lá. O cara era membro dessa igreja, né? Crente processando o outro. Paulo falou assim: cara, vocês não podem suportar o dano, não. Você tem que processar. Ainda vocês vão no tribunal de injustos, de infiéis ainda, né? Não tem ninguém no meio de vocês sábio para poder julgar a causa. Então o Edu estava com problema com o Roberto, eles iam no tribunal lá e escandalizavam a igreja. Paulo falou assim: não tem nenhum no meio de vocês dois que pode sentar, te dar um conselho, nada. Paulo falou assim: isso não existe, vocês estão loucos, né? Paulo dizia que eles usavam os dons espirituais de forma errada. Paulo falou assim: gente, que bagunça. O dom de língua lá era uma bagunça, irmão, né? O culto era uma bagunça. Paulo teve que ensinar os dons a eles como usavam. Eles ficavam embriagados na ceia. Tanto que toda orientação que a gente tem de ceia, a gente tira da igreja de Coríntios. Você consegue imaginar? Eles se embriagavam no dia da ceia, né? E eles até diziam que a ressurreição já havia acontecido. Mas Paulo, quando ele se refere a essa igreja, né, Paulo não é duro com eles, diferente dos Gálatas. Nós vamos ver as duas saudações que Paulo dá para Gálatas e a saudação que Paulo dá para Coríntios. A saudação que Paulo dá para Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Para essa igreja: sempre dou graça a meu Deus a vosso respeito. Confusão, rixa, irmão no tribunal, os caras se embriagavam na ceia. Sempre dou graça a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo sauda eles e fala assim: meus amados, dou graças a Deus por causa de vocês. Vocês são uma bênção. Deus está aperfeiçoando vocês, né? Não falta nenhum dom para vocês, né? Paulo sauda essa igreja de forma positiva, cheia de fé, declarando que não faltava nenhum dom,
que Deus era fiel e irrepreensível para cuidar deles até a volta de Cristo, se você for lendo lá. Já com os Gálatas, quando Paulo deu a saudação, os Gálatas não tem nenhum registro na igreja dos Gálatas de pecados igual de Coríntios. Talvez a sua cabeça já está pensando assim aí, ou você que está assistindo o vídeo de casa: meu Deus, esse pastor vai dar um curso para ensinar a pecar. Ele está querendo chegar aonde? Que você pode pecar? Paulo falou que a igreja de Coríntios não tinha pecado, tinha pecado, mas podia, e a outra que não tinha. Não, a igreja de Gálatas não tinha pecado, assim, escandalosos como a de Coríntios. Olha, a igreja de Coríntios hoje, nem igreja evangélica ela seria considerada. Você vai numa igreja que o irmão vai para o templo pagão com prostituta? Você vai para uma igreja que eles comem carne sacrificada a ídolo? Você come aí da festa junina, tá? Você só não sabe. Fica nessas festas juninas comendo essas comidas, isso é comida sacrificada a ídolos. Tá? A Bíblia diz que pela oração tudo se santifica. Se você orou bem, senão você já está perdoado, você está abençoado. Só não faça isso mais. A igreja tem mania de trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Irmão, nós não temos essas coisas, mas mundo é mundo, igreja é igreja. Mas deixa isso aí para lá, senão a gente entra em outro link. Então a igreja de Coríntios hoje, ela nem igreja. Você iria numa igreja hoje que a ceia acaba todo mundo embriagado? A igreja de Coríntios hoje nem seria considerada igreja, mas Paulo sauda eles dessa forma. Já a igreja dos Gálatas, irmão, né? Paulo chama eles de tolos, traduzindo para os dias de hoje, estúpidos. Nós vamos ver daqui a pouco, né? Por que Paulo foi tão duro com Gálatas e com Coríntios ele foi mais brando? Quantos aqui verdadeiramente seria membro da igreja de Coríntios, irmão? Levanta a mão. Você escolheria para ser membro da igreja de Coríntios? E a de Gálatas, sem a gente saber da doença, que não tinha problema nenhum, parece que tudo era bacana. Todos nós seríamos membros da igreja de Gálatas, né? Mas Paulo estava puto da vida com a igreja de Gálatas. Por que tanta dureza? Simples, né? Eu falei um pouco isso aqui ontem, eu vou falar de novo hoje. Presta atenção, anota isso aí no seu caderno aí. A nossa conduta é fruto da nossa crença. A forma como você vive é fruto do que você crê. Anotou aí? A nossa conduta é fruto da nossa crença. Em outras palavras, se nós temos uma crença errada, mais cedo ou mais tarde isso vai revelar numa conduta errada. Eu expliquei isso aqui ontem. Você já viu aquelas pessoas que começam cheio de coisa, né? Cheio de coisas espirituais, com roupas, com não sei o que, sabe? Eles têm uma crença errada. Lá na frente, aquele irmão que você via ali de terno, gravata, não sei o que, daqui a pouco está desviado. Irmão que subia no monte, saía fogo da boca dele, não sei o que, daqui a pouco está desviado. Você já deve ter visto muitos assim, não é possível que só eu vi isso aqui, né? Por quê? Porque a crença errada dele, em determinado momento, trouxe uma conduta errada. Então anota isso aqui de novo também, isso aqui. Crer corretamente sempre vai produzir um viver correto. Então o problema, ele está na crença. Quando você crê corretamente, isso vai produzir em você um viver correto. O que eu estou querendo explicar para você é a diferença da igreja de Coríntios e de Paulo, de Gálatas. Eu preciso falar isso para você entender, né? Crer corretamente sempre vai produzir um viver correto. Presta atenção aqui, vamos explicar isso aqui agora. Uma doutrina errada é pior do que um comportamento errado. Um ensino errado, uma doutrina errada é muito pior do que um comportamento errado, mas nós gostamos de tratar o comportamento errado. Se eu peguei o Edu fazendo algo errado, eu tiro ele do Ministério do Louvor e boto ele no banco.
Né? Não pode, né? Porque a gente trata o comportamento, mas uma doutrina errada é pior do que um comportamento errado. É fácil perceber a diferença de Paulo no tratamento da igreja de Corinto com os Gálatas. Os Gálatas, capítulo 3, verso 1, olha como é que Paulo fala para eles, olha, no capítulo 3, verso 1. Gálatas, seus insensatos, né? Quem vos fascinou? Quem te seduziu? Paulo diz isso para eles. Ele não fala isso para Coríntios, mas para Gálatas ele fala assim: seus estúpidos. Essa palavra no original é seus estúpidos. Quem te fascinou? Quem te seduziu? Né? Quem antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Né? Então, é fácil perceber, Paulo, o tratamento diferente das igrejas. Né? Por que Paulo estava brabo? Né? É estranho Paulo estar brabo com Gálatas e não com os coríntios. Os coríntios tinham tanto problema, quando nós falamos, problemas sérios. Né? Os coríntios, para você ter ideia, eles comiam despachos oferecidos por entidade, irmão. É mais ou menos assim: você está passando na rua, tem uma macumba, você come a galinha que está lá. Tinha membro da igreja de Coríntios que fazia isso. É só você ler lá a carta que você vai ver. Mas Paulo está chateado com os Gálatas, não com os coríntios. A atitude severa de Paulo com os Gálatas mostra o que é prioritário para Deus. Presta atenção, aqui é a chave agora de todo esse curso. A atitude severa de Paulo com os Gálatas mostra o que é prioritário para Deus. O que é prioritário para Deus? É isso que nós vamos descobrir. Aos olhos de Deus, é pior você crer numa doutrina errada do que você ter um comportamento errado. Eu vou repetir para você. Aos olhos de Deus, é pior você crer numa doutrina errada do que você ter um comportamento errado. Isso aqui nós falamos ontem. Eu não quero que você me entenda mal, eu não estou dizendo que Deus aceita pecado, longe disso. Eu estou apenas dizendo que uma fé errada é pior do que um comportamento errado. Sabe, não é difícil você entender a razão disso. Porque se nós crermos de maneira certa, nós vamos ter a provisão de Deus para vencer o comportamento errado. Se você crê de maneira certa, irmão, essa crença sua, em determinado momento, vai fazer você mudar o comportamento. Mas se você crê de forma errada, não há esperança de mudança de comportamento. Se você crê corretamente na coisa correta, na coisa certa, mais cedo ou mais tarde o seu comportamento vai mudar. Mas se você não crê de forma correta, você nunca vai mudar o seu comportamento. Por exemplo, se você crê que você é um pecador, você nunca vai crer que você pode viver sem pecar. Nós pregamos aquela palavra de pecador justo. Você deveria ouvi-la pelo menos uma vez por mês, até aquilo entrar no seu coração. Se você continua acreditando que você é pecador, se você continua acreditando na obra do primeiro Adão, que a queda de Adão nos fez pecadores, toda vez que você pecar, você vai acreditar que isso é normal, porque afinal de contas você é pecador. O que você pode fazer contra a sua natureza? Nada. Você crê que você é pecador. Então toda vez que você errar, você vai ter a sua consciência justificando que você é pecador, e isso não vai te causar dano nenhum. Isso para Deus é abominação. Agora, se você crê que Adão pecou e te fez pecador, mas que no Calvário Jesus trocou o papel, Ele pegou os nossos pecados e nos fez justos diante de Deus, se você começar a acreditar que agora você é justo, toda vez que você tiver um comportamento errado, você vai dizer assim: isso não combina comigo, porque eu sou justo. Toda vez que você pecar, se você crê errado, não, isso é normal, porque eu sou pecador. Mas se você crê que agora você é justo, toda vez que você pecar, você vai fazer isso, não faz parte da minha vida. E com o tempo, essa crença correta vai fazer que você vença esse mau comportamento seu. Então é muito pior uma crença errada do que um comportamento errado, né? Se você
eu dei o exemplo aqui ontem do chuveiro, né? Eu dei o exemplo aqui do chuveiro ontem. Você tem um filho que não quer tomar banho, não gosta de tomar banho, né? Então ele está ali fedendo, não tem mais jeito, né? É um problema sério, né? Mas ele só é um problema sério se não tiver água na casa. Porque se tiver água na casa, tem jeito, né? Enquanto tiver água, enquanto tiver chuveiro, tem esperança que esse mau comportamento vai acabar. Você pode ficar triste, mas você sabe que tem água na casa um dia. Mas se a água da casa acabar, se você tirar o chuveiro, não tem mais jeito, acabou as esperanças. A água é a crença. O banho é o comportamento errado. Enquanto tiver chuveiro, enquanto tiver água na casa, tem esperança que o mau comportamento vai acabar. Mas se um dia você tirar o chuveiro, tirar a água, acabou, não tem mais esperança. Então Deus, Ele não está preocupado com o seu comportamento. Ele está preocupado, Paulo aqui não estava preocupado com o comportamento da igreja de Coríntios. Paulo estava preocupado aqui com a crença errada dos Gálatas. E aqui nós vamos descobrir daqui a pouco que crença é essa, que doença é essa. Quantos entenderam, amém? Quantos querem fazer uma pergunta sobre isso? Pastor, não entendi isso. Eu quero fazer... Quanto eu me acho aí? Alguém tem alguma coisa para perguntar sobre isso? Tudo certinho? Posso ir lá à frente? Então, presta atenção. Não existe doutrinas neutras. Não existe teologia neutra. Tudo aquilo que cremos vai afetar o nosso comportamento. Que isso fique bem claro para você. Tudo aquilo que você crê vai afetar o seu comportamento. Se sua vida cristã não tem avançado, irmão, se você não tem avançado na sua vida cristã, é porque existem ensinos errados que estão em desarmonia com a palavra de Deus, né? Me ajuda com esse barulhinho do carro aí, gente, só um minutinho. Então, se tem algo que não está acontecendo, é porque está em desarmonia com a verdade do Evangelho. Se a sua vida cristã não avança, irmão, se você passa anos e anos e a sua vida cristã não avança, é porque tem desarmonia. Só que a gente acha que o fim justifica os meios, né? As pessoas acham que o fim justifica os meios. Não, Deus não coopera se tiver desarmonia com Ele. Você acha que Deus vai cooperar com você com uma coisa errada só porque você está pregando o Evangelho? Deus é santo, irmão. Então, não existe essa chance, né? Então, se a doutrina está errada, a teologia está errada, sabe, vai estar em desarmonia com a palavra, então Deus não coopera. Agora escute, né? Quando surgiu o comportamento errado dos coríntios, Paulo foi paciente com eles, né? Por quê? Porque eles estavam com um comportamento errado, mas Paulo sabia que eles acreditavam na graça de Deus. Isso ia ser suficiente para mudar a bagunça que estava lá dentro. Por isso, ele falou de forma positiva. Por isso, ele falou de forma branda com os coríntios. Ele dando graças a Deus pela igreja. Porque eles tinham um comportamento errado, mas eles criam na graça. Eles criam no poder do Evangelho. Então Paulo sabia assim, mesmo eles tendo esse comportamento errado, eles vão mudar. Quantos estão entendendo, amém? Mas quando surgiu o ensino errado dos Gálatas, sabe, Paulo foi muito duro, porque ele sabia que sem a graça de Deus, sem o chuveiro, sem a água, não haveria chance para os Gálatas. Então nós vamos ver qual era o problema dos Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 6, Paulo fala assim, me admira. Presta atenção aqui, Paulo falando aqui. Me admira que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro. Você anota esse versículo aí no seu caderninho? Olha a doença dos Gálatas aí. O que estava acontecendo aí nos Gálatas? Paulo está falando assim, eu estou admirado, eu estou perplexo que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Isso é muito sério, irmão. Paulo falou assim, eu estou chocado.
Eles estavam se distanciando da graça de Deus, atraído para outro evangelho. Na verdade, que outro evangelho era esse? Quando a gente pensa em outro evangelho, a gente pensa assim: nós acreditamos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí eu abri uma igreja aqui com a Cris e com o Edu, ensinei eles que Jesus é o caminho, a graça, tudo. Aí o Pedro veio aqui um dia e falou assim: olha, a gente pensa que outro evangelho é isso. Olha, esse negócio de Jesus, isso é tudo besteira. Bom é Buda. Então a gente pensa que outro evangelho, não é isso que a gente pensa? É algo contrário a Jesus. Mas não era isso que os Gálatas estavam vivendo. Qual era o outro evangelho? Na verdade, eles estavam fazendo uma mistura da graça e da lei. Pedro chegou aqui e falou assim: não tem esse Jesus que o pastor Evandro veio aqui e abriu? Ele é top. Mas você sabia que agora você precisa fazer as coisas para merecer? Aí começou a colocar a lei de Moisés, do judaísmo, na vida da igreja de Gálatas. Paulo ensinou a eles a graça, mas os judaizantes colocaram a lei junto com eles. Olha aqui para nós. Quantas igrejas... Não tem jeito, é por isso que eu não dá para falar isso domingo à noite. É curso da igreja, irmão. Não vou dar nome, mas eu tenho que dar exemplo, senão a gente não descobre. Quantas igrejas você conhece que o pastor foi para Israel e agora ele voltou com o chofar tocando? Quantas igrejas você conhece que o pastor fica aqui em cima com aquela manta, aquele negócio igual um rabino? Quantos pastores você conhece que se batizou de novo no Rio Jordão? E aqui eu ficaria aqui a noite inteira para te dizer que esse é o outro evangelho. Eles pegaram a graça de Cristo. Os judaizantes eram os judeus. Presta atenção, você precisa entender o contexto. Quando Jesus veio para os judeus, eles viviam na lei de Moisés. Presta atenção aqui para mim, aqui, olha aqui para mim. Nós não somos judeus. Nós somos gentios. Nós vamos estudar isso na frente de Gálatas. Paulo pega Pedro, ó. Paulo regaça Pedro, irmão. Lê Gálatas na sua casa que você vai ver. Paulo pega Pedro e fala assim: como é que é? Você está querendo fazer eles ficar igual judeu? Você que é judeu não vive mais igual judeu e está querendo que agora eles sejam judeus? Lê Gálatas lá que você vai ver. Paulo descasca Pedro, irmão. Pedro sai envergonhado pelo canto assim, ó. Então Jesus veio para os judeus. Os judeus viviam na lei de Moisés. Nós nem isso tinha, irmão. Nós éramos a mulher do poço de Samaritana. Samaritana? De Samaria. A gente era aquela mulher. A gente não sabia nem onde adorar. Nós estávamos fora da aliança. Tinha nada para nós. Nós comíamos migalha que caía da mesa do Senhor. Aí Paulo foi levantado para pregar o evangelho para os gentios, que somos nós. E Paulo começou a falar da graça. Aí os judeus vieram na igreja que foi aberta e falaram assim: olha, não, é legal, Jesus é beleza, mas você tem que guardar a lei também. E não é isso que acontece na nossa igreja? No mundo? Isso se chama a doença dos Gálatas. Você foi salvo pela graça, mas agora você tem que guardar os mandamentos. Você não orou? Deus vai punir você. Você não fez isso? Deus vai punir você. Sabe? Então, esse é o outro evangelho. Eles colocaram a lei junto com a graça. A graça e a lei, ela foi misturada nessa igreja. A igreja de Coríntios tinha todos os problemas, mas eles acreditavam na graça. Então Paulo falou assim: eles acreditando certo, um dia eles vão mudar. Já a carta de Gálatas não tinha problemas, só que eles acreditavam de forma errada. E ele falou assim: para vocês não tem jeito, vocês são estúpidos, vocês são loucos. Paulo se aborrece com eles, né? O problema dessa mistura é que quando você coloca graça junto com a lei, né, o resultado é mais lei ainda. Quando você mistura vida com morte, o resultado é morte. Misturou vida com morte,
o resultado é morte. Por isso que essa mistura não dá certo, né? Toda mistura, ela perverte o evangelho. Toda mistura, ela tira o poder do evangelho, né? Eu sempre dou exemplo aqui, os mais velhos já estão cansados de ouvir isso, né? Mas os que estão chegando agora, você tem a água limpinha aqui, cheinha, você bebe. Eu vou ali naquele bebê ali, eu pego a fralda dele ali, boto uma pitadinha pequenininha de cocô aqui, mistura aqui dentro, ó. Você bebe? Você não bebe mais. É isso que o judaizante faz. Ele vem e coloca a mistura da lei. Nós vamos ver por que eles fazem isso, né? Então, quando você mistura graça com lei, o final é morte, né? Os Gálatas eles tinham a pureza do evangelho da graça, mas agora eles estavam misturando com a lei. Deixa o versículo aqui para mim. Paulo fala assim: me admiro vocês que começaram na graça, né? Eles não deixaram de crer em Cristo, mas eles acrescentaram a lei. Você não vai encontrar uma igreja que diz que não crê em Cristo. Ela crê em Cristo, mas ela acrescentou a lei. Ela acrescentou a religião. Sabe, essa é a doença que existe hoje. Um perigo constante para nós. Nós somos sempre tentados a voltar para a lei. Olha aqui, você fica aqui ouvindo 2 anos de palavra de graça. Se você sair e começar a ouvir a lei, com 2 semanas você esquece tudo e volta para a lei. A nossa carne tem inclinação para isso, né? Por isso que a pessoa falou para mim assim: você vai pregar a graça até quando, pastor? Até Jesus voltar. Quando eu falar de oração, a igreja prega oração. Oração na graça. Louvor, louvor na graça. Cura da alma na graça. Libertação, libertação na graça. Ceia, ceia na graça. Prosperidade, prosperidade na graça. Nós falamos de todos os assuntos. Porém, todos os assuntos nós falamos casamento, casamento na graça. Tudo a gente fala da graça de Jesus, né? Não existe essa mistura. Essa é a doença que existe hoje. E nós somos sempre tentados a voltar para ela. Agora, como saber se nós estamos misturados com a lei ou com a graça? Quem quer saber disso aqui? Pelo menos você que está 2, 3 anos me ouvindo pregar isso. Vamos fazer aqui um exame toxicológico de lei, para saber se você está ainda impregnado com a lei. Se a obra da cruz não faz diferença no seu dia a dia, se a obra que Jesus fez na cruz ainda não faz diferença em nada no seu dia a dia, você simplesmente acorda e continua vivendo igual você sempre viveu, é sinal que você ainda está na lei. Se você crê que foi salvo pela graça, mas acredita que a santificação é pelo esforço próprio, você ainda está na lei. Não, eu sou salvo pela graça, mas santificar agora é comigo. Você está na lei. Irmão, o que é santo? Separado. Qual é o contrário de santo? Quem respondeu isso? Quem? Parabéns, hein? É que eu sou surdinho, né? Eu só ouço um pouquinho que é seu ouvido. Até eu saber lá quem falou. O contrário de santo não é pecador. O contrário de santo é comum. Como assim, pastor? Presta atenção. Tudo que é santo é separado. Separado para Deus. Tudo que não é separado de Deus é comum. Tudo que é separado de Deus é gerado pelo Espírito Santo. Quando o anjo chegou para Maria e falou assim: aquele que vai nascer dentro de vós é santo, porque ele é gerado pelo Espírito Santo. Quantos aqui foram gerados pelo Espírito Santo e aceitaram Jesus? Por isso que você é santo. Dá um exemplo. Moisés, 40 anos tomando conta das ovelhinhas lá na terra dele, para lá e para cá. 40 anos. Passava com as ovelhas para lá, passava com as ovelhas para cá. Passava com a ovelha para lá, passava com a ovelha para cá. Um dia, Deus resolve aparecer com ele na sarça ardente.
E o que Deus fala para ele? Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque onde você está Mas ele não passava ali todo dia. Por que ficou santo agora? Porque Deus estava ali, e ali deixou de ser comum. Então, o contrário de santo não é pecador, o contrário de santo é comum. E santo é tudo aquilo que é gerado pelo Espírito Santo. Então, se você aceitou Jesus, você já é santo. Você já é justo, porque você foi gerado pelo Espírito Santo. Mas, se você crê que Jesus te salvou, e a santidade agora depende de você, você está na lei. Você não ora, jejua para ser santo. Você ora e jejua porque você é santo. É igual a academia. Você não faz academia para ter saúde. Presta atenção. Você não faz exercício para ter saúde. Você não faz academia para ter saúde. Você faz exercício e faz academia porque você tem saúde. Você vem aqui, ceia, é abençoado, está tanta saúde sobrando, você vai lá fazer academia. E o diabo não vai tocar em você, porque você se alimentou do corpo de Cristo. Entendeu? É que a religião inverte tudo. Então, a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas ela acha que agora que ser santificada é um processo dela. Porque ela está onde? Na lei. Porque é a lei que dizia isso. Né? Vamos lá, mais alguns termômetros aqui. Quando você pensa que Deus está zangado com você, e é verdade que Deus se ira por causa do pecado, mas nós somos lavados pelo sangue de Jesus, né? Quando Deus olha para nós, Ele não vê nós, Ele vê Cristo, né? E a Bíblia diz que sobre nós não há mais condenação nenhuma. Mas se você ainda acha que Deus está zangado com você por qualquer coisa que você fizer, você ainda está na lei, né? Você é um sinal de que você está na lei. Eu não acredito que aqui esteja alguém com isso, é porque a gente não sabe, a gente não tem nem ideia onde essa gravação vai parar, irmão. Mas eu acredito que você ainda não tem mais isso de achar que Deus está zangado com você. Ainda mais depois de ontem, né, nós vimos que a gente pode orar, a gente pode buscar o Senhor. Amém, amado? Né? Você está na lei quando você pensa que nós agradamos a Deus pelo nosso esforço, pelo nosso mérito pessoal. Né? A verdade é que nós estamos debaixo do amor e da aceitação de Deus por causa de Cristo. Tem gente que acha que vai agradar a Deus por causa das suas obras. Se você pensa assim, você está na lei. Deus está agradando, nós somos agradáveis a Deus por causa da obra de Jesus, não tem nada a ver com a sua obra. Nós somos aceitos no amado, a Bíblia diz que nós somos aceitos no amado. Qual amado? Cristo. Deus nos aceita porque nós estamos no amado, que é Cristo. É a obra de Cristo que nos faz ser aceito. Mas se você acha que Deus ele só se agrada de você quando você está limpando o prédio da igreja, quando você está dando dízimo, quando você está cuidando das crianças, quando você está fazendo isso, quando você está fazendo aquilo, quando você está orando, se você acha que Deus só se agrada de você quando isso, você está na lei ainda. Né? Você está na doença dos Gálatas ainda. Se você está na lei, quando você pensa que a vitória do pecado e do diabo é algo conquistado com seu esforço, né? Quando você pensa que é com seu esforço que você vai vencer o pecado, na verdade a vitória é algo que nós recebemos pela graça. A verdadeira vitória não é conquistada, ela é recebida pela graça. Tem gente que fala, estou jejuando, estou lutando contra o diabo aqui para vencer não sei o que. Irmão, você vai vencer o diabo nunca, você não tem poder para vencer o diabo. Você ri, né, Paulo? Você deve... Paulo era os fariseus dos fariseus, né? Você acha que você tem pior que isso aqui, mano? Já veio né? Nós estamos orando, nós estamos indo no monte para vencer o pecado. Você não, irmão, esquece, o pecado já foi vencido na cruz. Nós estamos no monte para vencer o diabo, irmão, você não é palho para o diabo não, irmão. O diabo fizer assim, ó, nós estamos escondidos em Cristo, nós já recebemos a graça, nós já recebemos a bênção. A vida cristã, ela é receber. Se você tem problema de receber, então, está aqui um negócio aqui, não quero não, obrigado. Pronto, você vai recusar tudo de Deus também. Você é orgulhoso.
Né? Você está na lei quando você vive em constante sentimento de culpa e condenação por causa dos seus pecados. Quem acha que precisa se punir, não entendeu que os seus pecados foram perdoados na cruz. Irmão, o que mais tem na igreja é crentes que carregam culpas. Pecado que não foi perdoado, de coisa que foi feita, de não sei o que, sabe? Porque ele está vivendo na lei ainda, né? Você quer saber outro que está na lei? Eu estou sendo rápido aqui, né? Quando você presume que a vida cristã é algo difícil e penoso. Nossa, ser crente é muito difícil, irmão. Deixa eu falar para você, ser crente é impossível. Ser crente não é... A vida cristã ela não é difícil, ela é impossível. Ninguém consegue ser crente. Se você tentar com as suas forças, ninguém conseguiu no Velho Testamento, você acha que vai conseguir você agora? A vida cristã, na verdade, ela não é difícil, ela é impossível. Mas quando você vive a vida cristã em Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez, irmão, se torna uma maravilha. A verdade é que a lei sempre é penosa, mas a graça sempre traz descanso. Entendeu, amado? Você vê crente aí atribulado. Irmão, aqui não tem. Vai ter nessa gravação que tem gente que vai ouvir aí. Você sabia que tem crente? Eu fico tentando arranjar as palavras para não ser tão, né? Um crente mais tradicional, que tem medo de ir na igreja dos repleplé. Eu já ouvi um monte de crente falar assim comigo. Eu tinha medo, o cara vinha orar, eu caí endemoniado. Irmão, me dá revelação, eu já corri. Irmão, como que o crente tem medo de cair endemoniado, irmão? Você que está ouvindo aí, Deus vai te libertar, porque aqui não tem ninguém assim, tá? Amém? Nós estamos falando isso aqui porque isso aqui é a introdução. O curso ainda vai começar semana que vem, né? Sentar de costas para o ônibus também, naqueles Transcol antigamente, não, é loucura, irmão. Aqui não tem isso, tá, irmão? Aqui era o contrário, ó. Nós tínhamos uma turma aqui, que nós íamos para o encontro com Deus, e ele ficava botando a mão na cabeça das pessoas orando, e a pessoa ia recebendo o Espírito Santo caindo. No final só sobrou ele botou a mão na cabeça dele, mesmo orou por ele, ele mesmo caiu. Né? Então assim... Tinha os vendedores de água que não aparecia mais, nós ia vender água na praia, e aí ele não voltava, nós fomos atrás dele, estava com a caixa de isopor no chão adorando. Falei, irmão, na minha vender água, não é adorar não, irmão. Né? Então assim, aqui não tem isso. Olha, outra coisa que diz se você vive na lei, quando você pensa que você não merece receber a bênção, você pensa que você precisa ser merecedor para receber a bênção de Deus, você ainda não entendeu a graça, né, do favor imerecido. Né? Na lei você tinha que merecer para receber, na graça você recebe sem merecer. Então quem ainda acha que não é digno de receber uma bênção, irmão, isso que eu estou falando aqui para vocês, isso é a coisa mais comum no meio dos crentes, irmão. Talvez você não passe mais esse problema aqui, mas irmão, eu nem orei porque eu não sou digno, né, de receber essa bênção. Quem está assim ainda vive na graça. Estou fazendo umas diferenças aqui. Né? Quem está na lei? Quando você pensa que que Deus já esgotou a sua paciência com você. Não. Né? O fato é que em seu conceito, apenas as pessoas boas merecem receber a graça de Deus. Né? Mas isso é o contrário da graça. É justamente aqueles que não merecem. Tem pessoas que já falam assim, nossa, eu já pequei tanto, pastor, que não tem mais jeito para mim. Deus já esgotou a paciência. Né? Então essa pessoa ela vive na lei. Né? Então assim, eu teria tantas coisas aqui para falar ainda, né? Mas hoje é só uma introdução, é só uma aula inaugural, eu quero apenas mostrar sobre a doença dos Gálatas, né? Existe a diferença entre a graça e a lei, eu já preguei tanto isso aqui na igreja, né? Segundo a lei, tudo depende do homem, né? Nós estamos dando essa introdução aqui para entrar, porque que Paulo estava tão aborrecido com a igreja de Gálatas, irmão? Porque eles estavam saindo da graça para fazer isso, né? Segundo a lei, tudo depende do homem e da sua obediência. Segundo a graça, tudo depende de Jesus e do que Jesus realizou na cruz. Né? A lei é o seguinte, o cara está ficando careca. A lei é o seguinte, o cara está ficando careca
E a lei fala assim: se vira, irmão, dá um jeito de dar cabelo aí. E o cara se mata e não vem cabelo. Na lei é assim: se você não tiver cabelo, você não vai ser abençoado. Se você não tiver cabelo, você não vai casar com a Cris. E o cara se mata para ter cabelo na lei, só que ele não consegue. Mas na graça, Deus fala assim: deixa que eu te dou cabelo, irmão. Porque é a graça que faz, irmão. Entendeu? Isso é a diferença da lei. A lei é sempre uma demanda. Olha aqui, a graça, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, certo? Mateus 1, não sei alguma coisa lá. A lei foi dada por Moisés, a graça veio por Jesus. A lei foi dada, se vira aí, irmão. A graça veio, é algo pessoal, relacionamento, entendeu? Então, amado, é tantas diferenças entre a graça e a lei, né? A lei exige justiça. A lei pecou, tem que morrer. Você já viu um crente justiceiro? Aqui não tem, né, irmão? Não acredito, sério, com a igreja de tantos anos pregando de graça aqui, eu não acredito. Crente justiceiro, irmão. Ah, por que o irmão está lá no louvor, ele pecou? Não é assim não. Aí no futebol aí, você joga, briga, não. Né, Raí? Por quê? Então tem crente justiceiro, porque a lei exige justiça. Não, se o cara errou, por que eu tenho que fazer isso também? Então, também estou. A lei está sempre exigindo justiça. A graça, ela concede justiça. Jesus pegou os nossos pecados e nos fez justo. Nos concedeu justiça. Sabe? A lei diz faça. A graça diz assim: eu fiz por você. Então essa é a doença da igreja. Essa é a doença dos Gálatas. Hoje aí fora é assim: faz nascer cabelo, se vira, faz isso aqui, você tem que merecer, você tem que não sei o quê. E a vida cristã é um peso. Tudo sobre a lei tem a ver com você olhando para você mesmo. É sempre assim. Olha, se você fizer isso, se você ler esse livro, se você fizer aquilo, se você se esforçar, se você jejuar, se você, tudo da lei é você. Por que eu tenho problema com o coach? Porque o coach só fala você. Aí você não dá conta de você. O coach está cada dia mais rico, ganhando o seu dinheiro, e você não vê os resultados dele. Claro que tem coisa boa, mas não adianta aplicar aquilo como chave de tudo, que não vai dar certo. Vida cristã não é coach, irmão. Porque o coach faz você olhar o melhor de você. A graça faz olhar o pior de você. O coach quer fazer olhar o melhor de você. Você dá o melhor de você. A graça pega o pior de você para te abençoar. Você não merece, mas eu vou te abençoar. Claro que tem ensinamentos bons, você pratica. É igual exercício, irmão. Exercício é bom, mas exercício, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se você quiser botar a sua vida física confiada em exercício e dieta, o diabo vai te pegar daqui uns dias, irmão. Está cheio de jogador aí, morrendo de ataque cardíaco. Está cheio de cara forte aí, morrendo aí, fazendo exercício. Nosso corpo é carnal, irmão, não resiste. Agora, se você se alimenta da ceia, né? Você se alimenta de Cristo, você vai ter força para fazer exercício, para viver. Então assim, não é autoajuda. Tem gente achando que a vida cristã é uma autoajuda. Você compra um livro de autoajuda. O que mais tem nas livrarias é livro cristão de autoajuda. Olha, se você ler esse livro, se você fizer isso, se você tiver disciplina, se tiver disciplina disso, disciplina daquilo, não é autoajuda, irmão, é ajuda do alto. Eu não quero autoajuda, eu quero ajuda do alto. Eu quero o Senhor me ajudando, né? Então, tudo sobre a lei tem a ver com olhando para você mesmo, mas tudo sobre a graça tem a ver com você olhando para Jesus, né? O que a gente prega aqui todo domingo, irmão? Graça. E a graça é olhando para quem? Tem homem exaltado aqui no nosso meio? Tem homem aqui com a cadeira de ouro ali na frente, sentada, né? Porque a graça é tudo olhando para Cristo.
É Cristo sendo exaltado toda semana. É o que Cristo fez, sendo glorificado todos os dias. Porque a graça aponta para Jesus. Né? Você consegue perceber a gravidade quando você mistura graça com lei? Você consegue entender agora a gravidade quando você mistura graça com lei? É por isso que Paulo estava aborrecido com aquelas pessoas. É por isso que Paulo estava aborrecido, porque eles estavam pregando outro evangelho. O evangelho, não que Cristo não era o Salvador, mas o evangelho que tinha que ter agora as leis junto. Né? Você nunca vai encontrar uma igreja com ensino exclusivo de lei. Nem os adventistas. Eles misturam. Que é a mais grave nessa questão. Eles pegam lá as leis que é boa para eles, jogam as outras fora, mistura com a graça. Mas tirando isso, você não vai encontrar nenhuma igreja evangélica que prega a lei. Por isso que é uma doença, por isso que é sutil. Todo mundo tem liberdade para onde quiser, irmão. Eu sempre falo, eu não morri na cruz, quem morreu na cruz foi Jesus, irmão. Eu só estou fazendo aqui o que Deus pediu para fazer. Mas teve um tempo atrás que a menina ficou aqui com a gente, um casal, acho que foi umas 5 semanas, né? Ajudou a gente a reformar aqui e tal. No outro dia ela falou assim, pastor, estou indo embora, porque o culto é de manhã, e eu vou para a igreja tal. Eu não fiquei triste que ela foi embora. Eu fiquei triste que ela passou 5 semanas, não entendeu nada da graça. Aí aquele cidadão ali, ó, aí meu filho, é diferente, que era um casal que tinha vindo aqui só, não me meto não, irmão. Aquele cidadão ali, ligou para mim e falou assim, paizão, quando o cara já fala paizão, irmão, acabou, já me entregou as cartas na mão, né? Paizão, não está dando para mim ir na igreja porque eu trabalho no domingo de manhã, o nosso culto era domingo de manhã. Eu vou fazer umas visitas por aí, o senhor me libera? Eu falei, não, libera não. Claro que não. Vai comer lei? Eu falei, não, eu vou voltar o culto para a noite. Enquanto não volta, ouve as mensagens que eu estou pregando domingo de manhã. Vai jogar bola com a gente, fica no nosso meio. É meu filho, irmão. Vai misturar graça com lei. Você não vai encontrar uma igreja que prega lei, você vai encontrar as coisas misturadas. E você ainda não tem maturidade para entender, você engole. Fui numa igreja outro dia, eu achei que o culto começava às 6h30. Pastor lá de outro estado veio aqui, paizão, amigo meu, fui lá para ver ele. Eu achei que o culto começava às 6h30. Mas o culto começou, achei que começava às 7h30, mas começou às 6h30. Então eu já cheguei quase no fim da palavra. Aí, irmão, aqui eu vou rasgar, vocês levam a mal não, tá? Aí eu cheguei, sentei lá atrás, e esse pessoal de fora viajando, estava lá, meu amigo meu, eles pregando. E eu já estava de cabeça baixa, não conseguia mais olhar. Num dos momentos o pregador falou assim, e você? Quem você é? Aí eu falei para a minha mulher, eu falei assim, eu sou filho de Deus. Né? Aí ela falou assim, eu sou pastor. Eu tenho condições de... Eu falei, gente, eu sou só filho de Deus, o menorzinho de todos. E aí eu levei uma pessoa da igreja comigo. Fã de graça. Está aqui. Ele estava assim, Que palavra. Aí eu olhei para o lado dele assim. Falei assim, o que você está fazendo? Rapaz, aí comecei o discipulado na cadeira. Falava lá, eu falei assim, tá vendo? Isso é lei, está contra. E, rapaz, é mesmo. Ele não está aqui hoje porque ele foi resolver um problema sério hoje. Ele falou, mas é mesmo. Já estava assim, ó. Falei, vai nada, irmão. Vai nada. Vai nada. Pastor, eu posso ir? Falei, vai nada. Você vai ficar em casa ouvindo a palavra daqui. Porque você não vai encontrar um lugar que fala só de lei. Está misturado. Então falou a coisa de graça, você come. Entrou a lei sutil, você come também, você nem percebe. E Paulo estava puto com isso, irmão.
Paulo estava aborrecido com isso. Esses dias atrás, o nosso culto domingo de manhã. Era domingo de manhã. Domingo à noite eu não tinha nada para fazer. Eu falei, não consigo ficar dentro de casa. Vou para a igreja visitar a igreja. Fui para a igreja, não vou falar para vocês nunca quem era. Olha só, irmão. Presta atenção. E por isso que eu estou falando que isso não pode ser ensinado domingo à noite. Tem que ser ensinado com os filhos. Cheguei na igreja, lotada. Aí entrei um corredor assim, entrei outro. Irmão, acho que eram 6 corredores. Aí consegui uma cadeira aqui no último corredor. Eu e Danilo. Falei, vamos lá aprender alguma coisa, na igreja lotada, 500 pessoas. Esses caras estão fazendo alguma coisa que está dando certo, né? Para a gente aprender, né? Aí olhando o louvor, olhando as luzes e tal, né? E eu estou ali. O negócio de louvor, de luz, eu não me impressiono com nada. Eu estou esperando a palavra. Né? Aí o pastor começou a pregar. 35 minutos, irmão. O pastor não falou nenhuma vez de Jesus. Ele usou o texto de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele leu o texto todinho na fornalha para pegar no último versículo, quando eles são livres da fornalha, que diz assim, e eles prosperaram. E aí começou a dizer o que o homem precisa para prosperar. O cara mais conhecido que ele falou em 35 minutos, que eu me recordei, foi Bill Gates. Que ele deu o exemplo da filha do Bill Gates, que ia casar, não sei o quê. Irmão, eu já estava na cadeira, eu não aguentava mais, eu estava começando a passar mal. Eu falei, Danilo, eu vou levantar e vou perguntar a esse pastor que hora que ele vai falar de Jesus. E eu achando que o Danilo ia me segurar, ele falou, faz o que o senhor quiser. Uma igreja lotada, irmão. Eu vou te falar a parte pior não é essa não. Igreja lotada. Aí eu olhava para o lado, todo mundo dormindo, gente encostando com o outro, olhando o celular. Eu falei, gente, que hora que esse cara vai falar do amor de Jesus? Mas era só o merecimento, como você deveria fazer para prosperar. Você tinha que trabalhar muito. Danilo está aí, me ajuda aí. Trabalhar muito. Você tinha que acordar cedo. Ele deu o exemplo do cara que lavou o carro. Ele falou, gente, uma igreja com 500 pessoas à noite. O cara dando o exemplo que lavou, ele botou o carro dele para lavar, e no final ele foi lá pegar o carro dele. Quando ele estava indo embora, ele olhou para trás no retrovisor, tinha uma latinha de Coca-Cola dentro do negócio. O cara deu um mimo para ele lá, né? Esses que prosperam. Falei, gente, eu fiquei imaginando o cara que está ali na igreja ouvindo isso, que trabalha e rala, não consegue prosperar. Eu falei, então eu sou um miserável. Né? Aí começou a subir um negócio dentro de mim, irmão. Eu falei, eu vou falar. Né? Aí eu falei, Danilo, vamos embora. Quando eu falei, vamos embora, o Danilo achou que era brincadeira. Eu já, aquele negócio, aquele velório sepulcral assim, ó. Eu levantei, só que eu tinha que passar 6 corredores, irmão, de volta. Todo mundo me viu, irmão. Eu passando assim, ó, no meio da mensagem. Eu falei, não vou desrespeitar o homem de Deus, né? Tadinho. Ele vai entender graça um dia, né? Eu não vou fazer uma pergunta para ele, deixar ele na situação difícil aqui. Então, eu saí. Lá fora, Danilo é testemunha. Eu fiquei mais de 15 minutos para mim poder respirar normal. Meu coração estava assim. Falei, meu Deus, que experiência terrível. Então, vou falar o pior para vocês agora, calma. Isso não é o pior, não. Voltei para casa, fui lá no Sabor da Fruta, pedimos um lanche, foi nada como um lanche para poder resolver no domingo à noite. Pedimos um lanche, vou para casa, estou em casa, completamente estressado e decepcionado. E os nossos cultos, domingo de manhã, deitei no travesseiro, minha mulher já do lado dormindo, deitei no travesseiro. Quando eu deitei no travesseiro, o Espírito Santo falou assim, passa uma mensagem para fulano. Eu falei, meu Deus do céu, eu de novo? Levantei, peguei o celular e passei uma mensagem para fulano, aqui da igreja. Irmão, você está sumido. Acho que tem uns 4, 5 domingos que você não vem na igreja. Né? Culto de manhã deu aquele problema, né? E passei a mensagem, fui dormir. No outro dia, nem lembrava disso, a pessoa me responde, pastor, eu estou com muita dificuldade no culto de manhã. Domingo agora eu fui nessa igreja. Qual igreja? A que eu fui.
500 pessoas, né? Aí eu falei assim, e como é que foi para você lá ontem? Aí ela falou assim, pastor, foi bom, eu conheço todo mundo lá, eu queria que ela falasse da palavra. Como é que foi? Não foi bom, não tinha problema nenhum, eu conheço todo mundo lá. Você entende? A pessoa está comendo religião daqui. Claro que não é uma pessoa que tem compromisso, ninguém que fica 5 domingos, não é o nível de vocês assim de compromisso, mas já recebeu palavras da graça. Porque você não vai encontrar um lugar que fala só de lei, mas está tudo misturado. Sabe, isso faz mal. Você vai ouvir coisas assim, você foi salvo pela graça, mas agora você precisa se esforçar para guardar os mandamentos. Ouve ou não ouve? Você foi salvo pela graça, mas agora é com você, irmão. Toma essa Bíblia aí. Jesus aceita você do jeito que você é, mas agora que Ele te aceitou, agora você se vira. Você que chega no céu estrupiado lá, cheio de condenação, cheio de problema. Você pega o budista, ele acredita em Buda. Você pega o testemunho de Jeová, se ele bater na porta da maioria dos crentes, ele convence o crente que o crente está errado, que eles acreditam. Você pega os crentes, eles não acreditam nem que eles vão para o céu. Mas eles estão todo domingo aqui. Você consegue entender que o cara serve uma coisa que ele nem acredita que ele vai conseguir? Então é assim, você foi salvo pela graça, mas agora você se vira aí. Você se esforça. Né? E eles temem, por quê? Que o ensino da graça, isso eu ouço, não, esse ensino da graça é muito desequilibrado, você precisa balancear com a lei. É o que o cara falou no shopping para mim domingo. Ele falou assim, olha, a graça é Jesus, mas você não pode falar só das coisas boas de Jesus. Você tem que falar também das coisas ruins. Eu falei, mas Jesus não tem coisa ruim. Não, mas é lá do Velho Testamento. Irmão, olha que nível que as pessoas estão, sabe? Mas quando você faz isso, você muda o Evangelho. Foi isso, segundo João capítulo 1, verso 9, João, só tem um mesmo, né? Não tem. Todo aquele que ultrapassa, presta atenção, irmão, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O cara não está negando Jesus não, ele só está ultrapassando. O que é ultrapassar? O sacrifício de Jesus é bom, mas precisa disso aqui para ajudar. O sacrifício de Jesus é bom, mas agora você tem que fazer isso. Olha o que o texto está dizendo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Eu li essa semana, irmão, fiquei em pânico quando eu li isso aqui, né? E ele não permanece, nela não permanece em Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Qual a doutrina, irmão? A doutrina de Cristo, do Evangelho de Cristo. Isso é muito forte. Isso faz, já estou terminando, tá, irmão? Faz a graça se tornar impotente, não muda as pessoas. O que mais você conhece dentro das igrejas são pessoas frustradas, irmão. É porque elas não são sinceras. Eu preguei uma mensagem aqui um dia sobre o poder de um coração sincero, né? Vocês lembram? E aí eu viajei para 2 lugares, eu tinha um monte de palavra para pregar, Deus falou assim, prega essa palavra também. Eu pregar aqui para vocês, é tranquilo, irmão. Pregar essas palavras em outros lugares, irmão. Sabe, eu termino com aquela história daquela mulher que não acreditava em Deus, que o filho dela morreu, que ela foi lá na garagem, ela falou assim, Deus, eu te odeio. E Deus encheu a garagem da glória dele e falou assim, essa é a primeira vez que você fala comigo. Né? E Deus usa aquela oportunidade para... Ela foi sincera com Deus. Né? A maioria dos crentes, irmão, está com o nome no SPC, está com problema, casamento está destruído, carrega um peso desgramado na vida espiritual, mas eles estão aqui de domingo assim, ó. Por quê? Porque o Evangelho foi mudado, não tem poder, tornou sem poder. Crentes confessam que foram salvos pela graça de Deus, no entanto, vivem procurando
merecer com as suas obras as bênçãos de Deus. Né? Quando fazem algo bem feito, eles esperam ser abençoados, mas quando fazem algo ruim, se enchem de culpa. Foram salvos pela graça, mas vivem pela lei. Isso é mistura de Deus. Deus odeia a mistura. Né? E eu já termino agora. Nossa. Que hora aí? Falta 10, né? Um paralelo entre a lei e a graça. Um sinal de que as pessoas vivem na religião. Em algum momento ela vai sentir que ela não está bem com Deus, está mal. Você já viu o crente dizer, falando assim, estou mal com Deus? Né? Deus, nós fomos fazer um encontro com Deus aqui, quando estava chegando perto do encontro com Deus, estava todo mundo desistindo, lembra? Por que vocês estão desistindo? Nós estamos mal. A pessoa me procurava no privado, não pastor, eu estou mal com Deus. Irmão, como assim você está mal com Deus? Né? Por quê? Porque as pessoas estavam achando que ela ia para o encontro com a força dela. E aí ela achava que ela estava mal com Deus. Nós fizemos até uma vigília, né? Deus mudou aquela história, graças a Deus. Foi logo no começo que a gente estava ministrando sobre graça. Deus já está feliz conosco, irmão, por causa de que Jesus fez, não é por causa daquilo que você vai fazer, não. Né? É difícil você encontrar, é duro você encontrar um irmão dizendo que está mal com Deus. Né? Se Jesus já pagou todo o preço, como assim você está mal com Deus? Simplesmente porque a sua relação com Deus depende do seu merecimento, da sua obra. E quando você acha que você não está orando, você está mal com Deus. Quando você acha que você não está fazendo não sei o que, você está mal com Deus. Né? E você fica aceitando essa acusação, achando que Deus está irado com você. Quando na verdade nós deveríamos desfrutar de paz, porque nós somos justificados pela paz. Coríntios 5:1, olha que lindo, olha. Coríntios 5:1, nós somos justificados pela paz, por isso nós temos paz com Deus. Cadê? Tem aí? Romanos 5:1, Coríntios não. Aí, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim estou mal com Deus? Você foi justificado pela fé, não é pelas suas obras, não é pelo que você faz. Por Jesus ter te justificado, nós temos paz com Deus por causa de Jesus, amém, amado? Eu quero só encerrar aqui com um exemplo interessante aqui, o exemplo de Ló. Né? Ló, para quem não sabe, era o sobrinho de Abraão. A bênção estava sobre Abraão. Aí deu aquela história toda. Os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão. Abraão falou para Ló assim, escolhe para onde você quiser ir. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Em outras palavras, estou nem aí, a bênção está sobre a minha vida mesmo. Para onde eu for, Deus me abençoa. Tem gente tentando ir para os Estados Unidos, tem gente tentando ir para Portugal, tentando gente para o Japão, para ganhar dinheiro. É porque é espírito de Ló. Espírito de Ló é terrível, irmão. Vai lá passar fome nos Estados Unidos, trabalhar 18 horas por dia para juntar um dinheiro. Aqui não trabalha nem 2 horas. Espírito de Ló. Abraão falou assim, você quer ir para a direita? Vai. Você quer ir para a esquerda? Vai. Para onde eu for, a bênção está sobre a minha vida. Aí Ló foi para lá. Aí ele foi para o lugar verde. Foi bom. E ele foi crescendo, ele foi estendendo as tendas dele até onde? Até Sodoma e Gomorra. Ele foi parar lá dentro de Sodoma e Gomorra. Mas ele estava debaixo da graça com Abraão. Aí Sodoma e Gomorra, vocês sabem a história. Deus falou assim, vou destruir esse lugar. O lugar é terrível demais. Aí, ele chega lá na casa de Ló e bate na casa de Ló e fala assim, deixa eu falar um negócio para você. Nós vamos destruir isso aqui tudinho. Olha o versículo. Gênesis 19, 22, 24. Olha a história. O anjo falou para ele assim, apressa-te, refugie-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Ele estava mandando ir para outra cidade. Por isso, chamou Zoar o nome daquela cidade. Vamos ler só isso aí mesmo. O anjo virou para Ló e falou assim, sai daqui, some daqui.
Porque enquanto você estiver aqui, a gente não pode destruir Sodoma e Gomorra. Porque ele estava debaixo da graça. Enquanto você estiver aqui, nós não podemos destruir Sodoma e Gomorra. Deixa eu falar para você, você está debaixo da graça de Deus, irmão. Não tem mais ira, não tem mais condenação sobre as nossas vidas, não tem como despejar a ira sobre nós, porque toda a ira de Deus já foi despejada em cima de Jesus na cruz. Ele falou para Ló assim: enquanto você estiver aqui, a gente não pode fazer mais nada, sai daqui, vaza. A presença de Ló impedia que Deus derramasse a ira naquele lugar. Não tem ira para você, não tem ira para mim. O problema é que nós ignoramos que nós estamos debaixo dessa nova aliança. A gente fica tentando viver a velha aliança. Se nós fizermos como os Gálatas fizeram, irmão, e começarmos a aplicar a velha aliança, nós teremos um grande prejuízo espiritual, né? Não daria tempo aqui para a gente explicar todas as diferenças da lei e da graça, né? Nós não podemos viver como se estivéssemos no Velho Testamento. Os crentes de hoje vivem como se estivesse no Velho Testamento. Eu lembro o dia que eu estava começando a ensinar sobre graça aqui, né? Aí assim, já tinha ensinado bastante, é que essa pessoa tinha chegado já com o caminhão já a 50 por hora. Aí eu fui na cela, a pessoa foi tirar a oferta lá na cela, né? Ela tinha acabado de chegar na igreja e tal, mas era crente velho, né? Aí ela abriu lá Deuteronômio 28, 28 e começou a ler aquele texto todinho. Se obedecer, se não sei o quê, se não sei o que lá. E eu na cela não sabia, porque o que eu vou fazer, né? Na hora, mandar a pessoa ficar quieta, não tem jeito, né? Eu só pedi a oportunidade para tirar a oferta depois da palavra que tirou a oferta, né? Para me explicar que isso eram as coisas do Velho Testamento. Os crentes hoje, eles continuam vivendo o Velho Testamento. Não dá para viver o Velho Testamento, irmão. Nós não podemos viver, sabe, como nós estivéssemos no Velho Testamento, sem dependendo da nossa justiça própria, né? 2 Coríntios capítulo 5, 21, 2 Coríntios 5, 21, olha só: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiças de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus. Se você acredita que o primeiro Adão teve poder para nos tornar pecador, você tem que acreditar que o segundo Adão, que é Jesus, teve poder de nos fazer ser justo, irmão, né? Então isso é a mistura, né? Por isso nós precisamos desfrutar desse relacionamento com o Pai. Olha, deixa eu ler 3 textos aqui. 2 Coríntios 5,17 é esse aí, né? Deixa eu ler Romanos 5, 7 e 9. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha a promessa, nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, as maldições hereditárias. Minha avó morreu de câncer, meu avô morreu de câncer, meu tio morreu de câncer, eu vou morrer de câncer. Como assim, irmão? Você é nova criatura. Olha o outro versículo, passa o outro para mim. Romanos 5, 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Foi esse aí que eu te dei? O 7, 8 e 9, até o 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira. Para, irmão. Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Agora que nós somos justificados, como que nós vamos ficar debaixo da ira de Deus? Como que vai ter maldição para crente? Isso é mistura de lei com graça. Irmão, a coisa que o pastor mais ama é botar lei. Você não veio no culto não, né, irmão? Deixa Deus pesar a sua mão que você vai ver. Domingo que vem o cara está aqui sentado na primeira cadeira. Quer dizer, irmão, que eu estou aqui me esborrachando para fazer um curso e você não vem? Porque você está preocupado com dinheiro? Deus vai pesar a mão, você vai ver. Isso acontece ou não acontece? O cara está sentado na primeira cadeira aqui no outro dia. Agora o pastor não pode aplicar a lei, o cara faltou. Você não veio, irmão? Pastor. Problema não, está gravado, irmão.
Vê se você vê lá. Semana que vem tem de novo. Vamos lá, vamos para cima, Deus te abençoe. Sem condenação. Tem líder de célula que condena as pessoas da célula. O cara nem quer ir na célula, irmão. Então você pode pregar a mesma coisa e trazer a mesma palavra e trazer condenação e trazer vida. Foi o que aconteceu lá hoje. Então o outro texto aí, Hebreus 10:10. Estou terminando, é a última folha, irmão. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Para, irmão. A santificação do povo, olha aqui para mim, irmão. Toda vez tinha que matar um cordeiro, toda vez tinha que matar um animal para a pessoa coisar. Jesus falou, nessa vontade, né, é que temos sido santificados, nessa oferta que Jesus fez, mediante a oferta do corpo de Cristo. Você não é santificado pelo que você ora, não, irmão. Você não é santificado pelo tanto que você jejua, não. Você é santificado mediante a oferta de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Não tem mais sacrifício. Só que aí você crê nisso, você crê nessa verdade, sabe o que essa verdade vai fazer com você? Ela vai mudar o seu comportamento. Ela vai fazer, mas quer dizer que então eu sou filho? Quer dizer que Ele me ama? Quer dizer que eu sou príncipe? Quer dizer que eu sou filho de Deus? Aí aquilo que você fazia... Então a crença correta vai mudar o seu comportamento. Agora você fica pregando lei aqui, o cara não muda nunca, porque a Bíblia diz que a força do pecado é o quê? A lei. Você quer ver o cara pecar? Os moleques estão jogando bola no meio da rua. Joga a bola no meio da rua a vida toda. Aí um dia você bota uma placa lá no muro da sua casa assim, não pule. Você plantou um pé de jabuticaba lá. Os meninos não quiseram pular lá, irmão. Botou a placa, eles vão pular. Porque a força do pecado é a lei. Não pode fazer isso. O cara faz. Quanto mais, você já viu no YouTube, parece, no WhatsApp, no Instagram, parece até espiritual. O pessoal fala assim, a igreja não prega mais sobre pecado. A igreja não prega mais sobre o inferno. Mas quanto mais você pregar sobre isso, mais a pessoa vai fazer. Quanto mais você pregar sobre a graça, uma vez por todas, isso vai mudar o seu comportamento. Amém, amado? Alimente a sua fé confessando que você é justiça em Cristo. Todo dia quando você começar a orar, fala, eu sou justo. Você não confessa que é justo para se tornar justo. Isso aqui não é autoajuda. Eu vou ficar falando que eu sou justo, porque um dia eu vou ser justo. Não, irmão, você não fica falando que você é justo para se tornar justo. Não, você confessa que você é justo porque você já é justo. Essa é a realidade. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. E isso tem que ser aperfeiçoado em todas as verdades da nossa vida. Por exemplo, você já chegou perto do espelho e falou assim, eu sou justo. Você já falou, não já? Eu sou justo. Isso é a justiça de Deus. Então a gente fala isso. Mas você já chegou perto do espelho e falou assim, eu sou rico. Está vendo? Quem aqui já chegou perto do espelho e falou assim, eu sou rico? 1, 2. Aí. Está vendo como é que vocês estão na lei? Não. Mas a versão aqui agora é riqueza. Quantas vezes você já chegou lá perto do espelho e falou assim, eu sou rico? Justo você já aprendeu o que você é. Se você não fala, você é um bobão. Deveria falar. Pastor, como assim? Assim, 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Esse eu vou ler sentado para você, Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Ele rico, se fez pobre por nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Amém? Se você começar a acreditar que você é rico, você vai ficar rico, porque é a palavra que está dizendo, irmão. Mas a religião conta que a gente é miserável, que a gente é pobre, que a gente tem que sofrer. Então essa verdade espiritual, ela se aplica para todas as áreas. A pastora falou assim, eu falo que eu sou bonita. Tá certo, quantas vezes você foi no espelho e falou que você é bonito?
Porque Cristo te fez uma nova criatura. Então eu falei de dinheiro aqui, de riqueza aqui, mas isso se aplica a todas as áreas. Então você não confessa que você é justo para se tornar justo. Você confessa que você é justo porque você já é justo. Você confessa que você é rico não é para ficar rico não. Você confessa que você é rico porque você já é rico. Só que você acha que riqueza é só dinheiro. Como você acha que prosperidade é só dinheiro. Mas não é. Prosperidade não é ter a melhor comida. Prosperidade é poder ter saúde para comer qualquer coisa. Né? Como eu sempre digo, prosperidade não é ter o melhor colchão, prosperidade é ter paz para dormir. Então, prosperidade está envolvido muita coisa. Além disso, também dinheiro. Então, essa riqueza aqui não é só dinheiro não, irmão. É muita coisa que está envolvida aí. Né? Mas esse não é o ensino de hoje, já estamos terminando mesmo. Né? Nós confessamos a verdade para ficar consciente da realidade. Gálatas capítulo 5, verso 4, olha o que Paulo diz para essa igreja. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar pela lei, da graça decaístes. Irmão. Isso é muito sério, irmão. Paulo falou assim, vocês se desligaram de Cristo. Vocês que estão querendo viver na lei agora, vocês caíram da graça. Né? Depois de crente, depois de salvo, o crente pode cair da graça. O que é cair da graça, pastor? É voltar a confiar nos seus esforços para agradar a Deus. Existem crentes que preferem depender deles mesmos do que depender de Deus. Eles só dependem de Jesus para a salvação, mas depois pensam que a responsabilidade dele é de se esforçar para ter sucesso na vida. Né? Quando um crente rejeita a graça, ele volta a depender das suas obras para ser abençoado. E a Bíblia diz que ele fica sob debaixo da maldição da lei. Olha só, quando o crente cai da graça, não quer dizer que ele perdeu a salvação não, irmão. Ele não perdeu a salvação. Tá? Vou dar um parênteses aqui, para o diabo não enganar você que está me ouvindo. Porque aqui não vai enganar, porque todo mundo já ouviu. Mas você que está me ouvindo, de repente o diabo está botando no seu coração assim, então quer dizer que só vocês são certos? Né? Exatamente. Presta atenção. Nós acreditamos que todas as igrejas evangélicas são os filhos de Abraão, inclusive nós. Nós não pregamos exclusividade, nós não pregamos que só nós somos salvos, muito pelo contrário, nós acreditamos que todos os crentes são filhos de Abraão. Preguei aqui tempo atrás, mas Paulo usa uma alegoria. Ele usa Sara e Agar, o filho da escrava, e o filho da lei e o filho da graça. O problema não é que as pessoas não sejam cristãs. O problema é qual mãe que está educando. Se é a lei ou a graça. Então, isso aqui que Paulo está falando, ele não perdeu a salvação, mas ele está deixando de ser educado pela graça para ser educado agora pela lei. E o que acontece nos nossos dias hoje é que Agar que está educando as pessoas. É a lei que está educando as pessoas. Então, decair da graça não é perder a salvação. Significa que você deixa de desfrutar do favor da graça de Deus que foi manifesta na obra da cruz. Né? Decair da graça não é cair em pecado, é voltar para as obras da velha aliança da lei. É voltar a depender das suas boas obras para ser abençoado. Agora é o seguinte, os que fazem isso, olha o que acontece com ela. Último versículo, Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Quando você decai da graça, você entra debaixo de maldição. Por quê? Porque agora você vai depender do seu esforço. Você volta para a lei. E a lei ninguém cumpriu. Então, hoje a gente está dando essa aula inaugural aqui. Essa é a doença dos Gálatas. É a doença que está aqui hoje. Eles mudaram o evangelho de Cristo.
Eles acrescentaram no evangelho de Cristo, que é o evangelho da graça, a lei, porque eles acham que não, se eu pregar só graça, o povo vai pecar. Não, você está dando liberação para o povo pecar. Não, o que faz o povo pecar não é a graça, o que faz o povo pecar é a lei. Quanto mais você vai sendo capturado pela graça, mais você vai se aproximando de Jesus. Então é a lei que faz o homem pecar. Então nós vamos estar encerrando essa aula inaugural. Semana que vem nós vamos estar estudando o capítulo 1 de Gálatas, né? E nós vamos aprender muita coisa, né? Então eu tive que dar esse pano de fundo aqui, para a gente não bater, né? Nós vamos ver onde os Gálatas caíram, nós vamos ver por que eles caíram, qual foi a maldição que vem sobre eles. Tem muita coisa para a gente aprender aqui. Então, que a gente possa usar isso para nossas vidas, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui, né? Você que tiver força de vontade de continuar, nós vamos crescer muito aqui, tá, irmão? E se você tiver dúvidas, como 90% da igreja, assim, boa parte está fazendo, não sei quantos por cento, mas boa parte está fazendo o curso, você pode me perguntar no privado, mas a sua dúvida talvez pode ser a dúvida de alguém da igreja. Você pode botar lá no grupo da igreja mesmo, né? A gente tenta responder lá mesmo, né? Um ajuda o outro e a gente vai junto lá, tá bom, amados? Então assim, vamos crescer nisso, porque a gente acredita que esse evangelho da graça vai se espalhar sobre essa terra, irmão, e muitas pessoas vão aceitar Jesus ainda, amém?